Olá! Bom, eu estava comentando com vocês que existem alguns livros que apresentam a formulação da flexão composta normal e oblíqua também, e apostilas de outros professores de outras universidades. E existem algumas diferenças, pequenas diferenças aí na abordagem dessas equações, mas a finalidade é a mesma, que é o dimensionamento. Bom, vamos então continuar aqui agora. 3.4 equações adimensionais. Bom, o que nós escrevemos aqui é o seguinte: até a década de 80, início dos anos 80, não existiam os computadores pessoais. E as pessoas, os projetistas, eles tinham que fazer o dimensionamento aplicando o equacionamento, como nós mostramos para vocês, na mão. Fazer todos esses cálculos de dimensionamento de pilares e de outros elementos submetidos à flexão composta normal com equacionamento na mão. Muito trabalhoso, muito laborioso, demorado. Principalmente a flexão composta oblíqua, que é muito complicada de ser feito o dimensionamento manualmente. Então, no século passado, as pessoas já começaram a imaginar formas de sistematização do cálculo da flexão composta normal e oblíqua. Eles mexeram com as equações teóricas que nós mostramos para vocês, de tal modo a poder confeccionar tabelas ou ábacos, que são diagramas, com a finalidade de facilitar o dimensionamento sem a necessidade de utilização dessas equações que nós mostramos para vocês. Então agora a nossa finalidade é de mostrar a definição, a dedução dessas equações adimensionais e depois mostrar para vocês os ábacos que nós vamos utilizar no dimensionamento de pilares. Até o surgimento desses ábacos, ali por volta da década de 90, eu utilizava outros ábacos já existentes, por exemplo, no livro do Fusco, no livro do Montoya, que é um autor da Espanha, e utilizava também tabelas de dimensionamento do livro do professor Lauro Modesto dos Santos. E depois, com o advento dos ábacos do professor Venturini e do professor Libânio Pinheiro, então nós vimos utilizando esses ábacos deles, como vamos mostrar para vocês. Hoje em dia, quando um programa computacional comercial de projeto de estruturas de concreto, no projeto de um elemento submetido à flexão composta normal ou oblíqua, os programas eles não têm os ábacos, obviamente, as tabelas embutidos dentro deles. Os programas internamente têm lá as rotinas com equacionamento para a resolução da flexão composta normal ou oblíqua, né? Então, se você vai fazer um programa computacional para cálculo, ou você vai utilizar um programa já existente, esse equacionamento já está interno ali, programado. Mas o que nós vamos mostrar é a possibilidade de dimensionamento de um elemento à flexão composta normal e oblíqua manualmente, sem você necessitar de um programa comercial e computacional, né? Vamos ver. Nós tínhamos mostrado para vocês, nas formulações, aulas anteriores, aquelas três situações que nós vamos repetir aqui agora. Duas armaduras tracionadas, que já é esse primeiro item. Depois, uma armadura tracionada e outra comprimida. E, em terceiro, as duas armaduras comprimidas. Então, nós temos duas armaduras tracionadas. A solicitação de tração simples e flexotração. O tirante, por exemplo. Com pequena excentricidade, no caso da flexotração, a equação foi definida lá, equação 9. Essa daqui, nós já mostramos para vocês. Da força normal, ND, armadura AS, armadura
a linha S também tracionada. Aqui nós temos tração simples ou flexo-tração, ambas as armaduras tracionadas. Aí vamos ver como é que é o trabalho para a dedução das equações adimensionais. É muito interessante. Foram muito criativas as pessoas que desenvolveram esse equacionamento de equações adimensionais. Eu vou mostrar para vocês aqui e outras informações, detalhes, eu vou deixar que vocês olhem no texto da apostila, porque senão nós vamos ficar aqui 3 horas falando. Dividindo todos os termos, aquela equação 9 que nós mostramos, por BHFCD, B é a largura da seção retangular. Nós estamos considerando, então, seção retangular, B por H. A resistência do concreto, FCD. E multiplicando o último termo da equação por FY sobre FYD, e chamando a equação como Ni, essa letra grega que parece uma letra V, é o Ni. Tem-se. Nós dividimos o ND, todos os termos da equação, olha, por BHFCD, como está escrito aqui. BHFCD, BHFCD e também multiplicamos o último por essa fração. Vejam que uma primeira equação importante que aparece aqui é essa daqui, ó, que nós vamos utilizar depois quando formos fazer o cálculo com auxílio de ábaco. Ni é igual a ND sobre BHFCD. BH é a área da seção transversal, então depois a gente vai poder escrever Ni é igual a ND sobre a CFCD. Tá bem? Então essa equação é básica. Aí vamos nomear este primeiro termo aqui do lado direito de ômega. Tá vendo? Ômega. Este segundo termo, ômega linha. Ômega linha. E a fração. Vejam que já aparece aqui uma equação que depois nós vamos utilizar lá na frente, quando utilizarmos os ábacos. Mas já vou adiantando para vocês, sem que vocês entendam no momento. Nós vamos achar no ábaco a taxa de armadura ômega. E veja que tendo ômega e as demais variáveis, calculamos a armadura S. Então essa equação será importante. Bom, continuando, nós temos o Ni como sendo o ômega mais o ômega linha e vezes a fração, ok? Com a equação 10 de momentos fletores, nós vamos dividir todos os termos da equação 10 por BH ao quadrado FCD. Então vamos aqui, ó, chamar de Mi. Tá vendo aqui? Mi é também um valor muito importante no uso dos ábacos. E tem esta equação, MD sobre BH ao quadrado FCD. Vamos dividir os demais termos também por BHFCD. Tá aqui e aqui. E vamos multiplicar o último por também FYD sobre FYD. O braço de alavanca se repete. Vamos mexer na equação e vamos chegar que Mi, utilizando o mesmo ômega e o ômega linha daqui, da equação 41, né? Nós vamos ter o Mi aqui como sendo, olha, o ômega, vejam que é o mesmo ômega aqui, o ômega linha, vezes sigma linha F e tal, e o braço de alavanca. Então vejam que nós temos aqui duas equações e o mesmo ômega e o ômega linha. Os demais valores nós vamos ter que adotar para podermos calcular essas variáveis. Agora vamos fazer a mesma coisa quando temos a situação de uma armadura tracionada e outra comprimida. Aí nós vamos pegar lá, por exemplo, na flexocompressão. Equação 13 e equação 15. Que são essas duas. Então, do mesmo modo como feito no item anterior, vamos definir os valores de Ni e Mi. Como assim, do mesmo modo? Vamos dividir a equação de ND por BHFCD, a equação do momento fletor por BH ao quadrado FCD. E aí chegamos
nesta equação de Ni e Mi. Tá bem? Só que agora observem, como nós temos a linha neutra dentro da seção transversal, agora a linha neutra está aqui como uma incógnita e aparece na forma de βx. Nas equações anteriores e duas armaduras tracionadas, nós não tínhamos o βx. E agora aparece o βx. Depende então da posição da linha neutra. Bom, aí o terceiro caso, duas armaduras comprimidas. Então vamos ter a situação de 0,8x menor que h, essas duas equações que nós já mostramos. E vamos fazer de novo a mesma coisa. Vamos dividir a equação de ND e MD pelos aqueles valores e vamos chegar em Ni e Mi. Tá certo? Quando nós temos 0,8x maior ou igual a h, nós temos as equações 34 e 35. Vamos aplicar nas duas equações o mesmo que foi feito lá na página anterior. E vamos chegar em novos valores para Ni e Mi. Aí, agora vamos para este item. Ábaco com armadura bilateral simétrica. Aqui, nesse item, nós vamos mostrar como que um ábaco é construído. Nós temos o caso, armadura bilateral, duas faces opostas e armadura igual nas duas faces opostas. De tal modo que nós vamos chamar a armadura dessa seção, das duas faces, AS total. Como ela é simétrica, então, nesta face, tem a metade da armadura total. Por exemplo, o AS. E nessa outra face, a metade da armadura total, a linha S. Então está escrito aqui, ó. A armadura total dividido por 2 é igual a S, igual a linha S. Armadura bilateral simétrica. Pensando em termos de taxa de armadura ômega, nós temos, lembram da equação que eu mostrei? Deixa eu pegar aqui. Tínhamos comentado, olha, o ômega em função do AS, ômega linha em função do a linha S. Então a gente pode dizer que ômega é taxa de armadura. Por isso que aqui está a armadura total, conduz a taxa de armadura total, ômega total, dividindo por 2. Então, ômega relativo a S e ômega linha relativo à linha S. Nós temos o ômega total, aquela equação que eu mostrei na página anterior. Só que agora com a nomenclatura de AS total, armadura total da seção transversal. E o restante da equação, B vezes H é a área da seção transversal AC, que está aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos fixar o tipo de aço, geralmente o CA50, que é utilizado como armadura longitudinal nas seções transversais. Então nós vamos utilizar somente ábacos para CA50. A relação D' sobre H. D', vocês lembram? A distância do centro aqui da barra até a face da seção transversal. E H, a altura da seção. E vamos fixar o par βx, a posição da linha neutra. Vamos então que, para uma solução, vamos ter que fixar a posição da linha neutra. E a taxa de armadura também nós vamos fixar. E assim existe um único par Ni e Mi. Tá certo? Ni e Mi. Aqui foi acrescentado que essa equação, ó, como nós vamos ver depois nos exemplos numéricos, o valor adimensional Mi pode ser calculado em função do momento fletor, que é essa equação, ou em função da excentricidade da força normal ND. E sobre H vezes o Ni, são duas equações para calcularmos o Mi. Eu vou adiantar para vocês e mostrar aqui um ábaco, que é esse daqui. Depois eu vou explicar, vou comentar mais sobre estes ábacos, tá?
Mas só para vocês terem já uma ideia. Então aqui está um ábaco com a taxa de armadura ômega total 0,8, armadura bilateral simétrica. Vejam aqui o desenho, está pequeno, mas depois vocês vão poder olhar esses ábacos, que vocês vão baixar o arquivo desses ábacos, vão poder ver na tela de um computador maior, né? Mas aqui não vamos entrar em detalhes ainda, tá? Mas a armadura bilateral simétrica, tá vendo aqui, ó? E para flexão composta normal e com a relação D' sobre H 0,10. Cada ábaco, vejam aqui, tem uma relação D' sobre H. Cada ábaco tem um detalhamento da armadura na seção transversal. Os valores, as fórmulas de Ni, Mi e ômega estão aqui embaixo. Nós temos aqui no eixo horizontal o Mi, no eixo vertical o Ni. E essas curvas, às vezes parecem retas, são as taxas de armadura ômega. Cada curva desta é um valor de ômega. Nesse quadrante superior, quando nós temos compressão. Nesse quadrante inferior, é quando nós temos força normal de tração. O que nós vamos mostrar agora é como que um ábaco desse pode ser traçado, como é que essa curva é calculada. Nós vamos calcular um ponto de uma curva para ômega igual a 0,8. É esse ponto aqui. Aqui, ó, gente, essa linha está errada. É no 0,25 aqui, tá? Na metade entre o 0,2 e 0,3. 0,25 para Mi e 1 para Ni. E vamos achar esse ponto correspondente ao ômega igual a 0,8. Como eu disse, nesse exemplo que eu vou mostrar agora, nós vamos mostrar como achar esse ponto correspondente à curva do ômega 0,8. É muito trabalhoso. Significa o quê? Que para traçar um diagrama como este, com diversas curvas, diversas taxas de armadura ômega, tem que ser por meio de computador. Então, por isso que ali na década de 90 que esses ábacos surgiram em grande quantidade. No passado, quando ainda não existiam os computadores, alguns malucos fizeram alguns ábacos, mas poucos ábacos, porque eles tinham que fazer tudo manualmente. Nós temos o exemplo. Definir os valores adimensionais Ni e Mi, sendo fixados os seguintes valores. Ômega total, 0,8. Lá nos ábacos que nós vamos utilizar, a notação é só de ômega, não ômega total. Mas aqui, para efeito de equacionamento, nós tivemos que separar em ômega total, ômega e ômega linha, tá? Então, nos ábacos, ômega total é ômega. É o mesmo significado. Igual a 0,8. Beta x igual a 1. Ou seja, x igual a d. Ou seja, no limite entre os domínios 4 e 4a. Então, nós estamos fixando uma posição para a linha neutra. Então, nós temos que fixar diferentes e diferentes valores para a linha neutra para nós podermos traçar aquele ábaco com todas as curvas e posições nos dois quadrantes de tração e compressão. E também D' sobre H 0,10 e AC 50. E nós vamos ver que existem ábacos diferentes em função da relação D' sobre H. 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25. E faltam ainda ábacos com outras relações maiores que 0,20, 0,25 para D' sobre H. Tem que fazer. Para a resolução, podem ser aplicadas as equações 44 e 45, relativas às equações 13 e 15, ou também podem ser aplicadas as equações 32 e 33. E como x é igual a d, a tensão na armadura S é zero,
porque a linha neutra está passando sobre a armadura AS de tal modo que a deformação em AS é zero, consequentemente a tensão em AS é zero. Portanto, AS e ômega são iguais a zero. Então, aplicando a equação 44 e 45, olhem nas páginas anteriores aí, né, as equações, eu repeti aqui, tá? A equação 44 e 45. Nós vamos substituir os valores numéricos agora. Vejam. Ni está aqui. 0,68. 1 menos D' sobre H, nós adotamos como sendo 0,10. Beta-x é a posição da linha neutra, 1 foi adotado. Este ômega é 0, portanto, fica ômega linha é o ômega total dividido por 2, tá? E esta fração se mantém. A equação de Mi. Vamos substituir os valores. D' sobre H 0,10, beta-x 1, H sobre D, tá aqui. Depois nós vamos achar uma relação. 0,8 beta-x 1 e, bom, enfim, vamos substituir os valores. Temos que definir a deformação de encurtamento na armadura A' S. A armadura AS é zero, então essa deformação não interessa, tá? Interessa a deformação ε'S na armadura A'S que nós queremos. Bom, ε'S, aplicando a equação, temos o beta-x, D' sobre D, etc., 3,11. 3,11 significa que é maior que 2,07 por mil. Ou seja, a tensão na armadura A'S, sigma''SD, é igual a FYD, do aço CA50 que nós conhecemos. E aplicando nas equações de Ni e Mi, que definimos aqui, Ni e aqui o Mi, vamos substituir os valores. Ó, 0, bom, aqui tudo igual. O W, quer dizer, ômega total, desculpem, não é W, é uma letra grega, ômega total, é 0,8, foi dado, dividido por 2. Sigma''SD é o próprio FYD. Está aqui, divide pelo FYD, então some. Portanto, o Ni resulta 1,01. E o Mi, vamos aplicar os valores do mesmo modo, vamos chegar em Mi 0,25. Concluindo, o par Ni 1,01, Mi 0,25 representa um ponto do ábaco, mostrado na figura 36 que eu mostrei a vocês. E como se pode observar, o ponto é próximo da linha divisória entre os domínios 4 e 4A, dado que nós fizemos x igual a D. Voltando naquele ábaco que eu já tinha adiantado a vocês, aqui está. Gente, o que nós mostramos? Como eu havia falado, a definição de um ponto da curva relativa ao ômega 0,8. Esse ponto, que resultou Mi igual a 0,25 e Ni 1,01. Esse ponto aqui, sobre esta curva de ômega 0,8. Ó. E no limite entre os domínios 4A e 4. Continuando, item 3.6, cálculo da armadura com ábacos. Eu vou mostrar agora para vocês os ábacos que nós vamos utilizar para cálculo da flexão composta normal. E depois, nos exemplos numéricos de dimensionamento de pilar, nós vamos aplicar e vamos explicar melhor a utilização desses ábacos. Vamos utilizar os ábacos feitos pelo professor Venturini. Vejam, década de 80, né? Após o advento dos computadores pessoais. E realçando que esses ábacos são válidos para os concretos do grupo 1, FCK então menor ou igual a 50 MPa, não são ábacos que podem ser utilizados para os concretos do grupo 2.
E são válidos também para a seção retangular, não para outra seção ou quadrada. Nós temos nesses ábacos a distância d', que nós já comentamos com vocês, e d' pode ser calculada como sendo o comprimento, mais o diâmetro do estribo, mais metade do diâmetro da barra longitudinal. Lá na frente, em exemplos numéricos, nós vamos mostrar o cálculo numérico do d'. E aqui está o desenho do ábaco da flexão composta normal ou reta, também podemos chamar flexão composta, flexão reta, de Venturini. A seção, B por H, o centro de gravidade, H sobre 2, o D', iguais, né? A armadura deste desenho, ou deste ábaco, a força normal de cálculo, excêntrica em relação a um eixo que passa pelo centro de gravidade da seção, a excentricidade E. O que nós vamos fazer para utilizar o ábaco? Nós vamos calcular os parâmetros adimensionais Ni, por esta equação que já tínhamos mostrado a vocês, o Mi, por esta ou por esta equação, e vamos entrar no ábaco e vamos determinar um ômega para este par Ni e Mi. Um ábaco com a relação d' sobre H do nosso problema. Com o ômega, a taxa de armadura ômega, calculamos a armadura S. Lembram daquela equação que eu havia comentado com vocês do ômega? Ômega igual a AS vezes FYD sobre a CFCD? Agora nós explicitamos a armadura AS, calculada porque vamos determinar o ômega no ábaco. O que nós vamos fazer? Calcular Ni e Mi. Para um ábaco com a relação d' sobre H do nosso problema, vamos achar o ômega e calcular o AS. Se nós pegarmos aquele ábaco aqui, então nós vamos fazer isso, ó. Vamos ter Mi e Ni, vamos definir um ponto, e aí vamos ver qual é o ômega relativo a esse ponto. Com o ômega, calculamos a armadura S, como está aqui na equação, que é aquela que acabamos de mostrar. Então, finalizamos a flexão composta normal. Agora, item 4, flexão composta oblíqua. A flexão composta oblíqua, a formulação é muito trabalhosa. É complicadíssimo fazer o dimensionamento de uma peça submetida à flexão composta oblíqua manualmente. Eu não vou mostrar aqui as equações da flexão composta oblíqua para vocês. Se alguém tiver curiosidade de aprender, de estudar a formulação, eu recomendo que veja os livros do Fusco e do Lauro Modesto dos Santos. Nós vamos resolver nosso problema de flexão composta oblíqua também com utilização de ábacos. No caso, uma publicação do Libânio Miranda Pinheiro, de 2009, mas vem, na verdade, lá da década de 80 e 90. Os ábacos para flexão composta oblíqua são para os concretos do grupo 1 e seção retangular. Aqui está um desenho ilustrativo de um ábaco para flexão composta oblíqua. As armaduras são essas barras nas 4 faces. Agora, nós temos aqui a nomenclatura diferente, HX e HY, d'Y na direção de HY, d'X na direção de HX. Agora, na flexão composta oblíqua, nós temos que calcular d'Y e d'X, e eles podem ser diferentes, embora esta distância seja igual a esta. Quando nós dividimos d'X por Hx, dá um valor. D'Y por Hy é um outro valor. Nós vamos ter que escolher um ábaco que atenda as duas relações d'X sobre Hx e d'Y sobre Hy. Os ábacos de flexão composta oblíqua são para
essas duas relações e visualizam aqui nesse desenho que os momentos fletores estão colocados pelas setas duplas e não as excentricidades, como mostrado naquele desenho para o ábaco de flexão composta normal. E vejam que a notação MXD, MYD é relativa à direção do pilar e não em torno do eixo X ou Y, tá? Então, MXD é um momento assim. Relativo, então, à direção HX do pilar. MYD é um momento assim. Relativo à dimensão ou direção Y do pilar. Nós vamos calcular para utilizar os árbitros de flexão composta oblíqua, que depois vamos mostrar no dimensionamento dos pilares e canto. Vamos calcular o Ni por esta equação, o MX relativo ao momento MXD e a dimensão HX do pilar, MY relativo ao momento MYD e o lado HY do pilar. Vejam que fazendo essa notação não há mistura. Se nós fizéssemos o momento fletor em torno do eixo Y, aqui seria MYD. Então ia misturar Y com X, aqui seria MXD, misturaria Y com X. Então fazendo a notação em função da direção do pilar, nós temos sempre X com X nas equações e Y com Y nas equações, tá? Quando nós definimos em Ni, esse trio, Ni, MX, MY, nós entramos no ábaco em função das relações d' X sobre HX e d' Y sobre HY e vamos definir a taxa de armadura ômega. Com ômega calculamos a armadura para o pilar submetido à flexão composta oblíqua, tá bem? Então é isso, gente. Nós terminamos aqui a parte da apostila relativa à flexão composta normal e oblíqua. E vamos, na sequência, em outro vídeo, iniciarmos a parte 2, que é o estudo dos pilares, tá bem? Muito obrigado. Podem começar a estudar e qualquer dúvida entre em contato com o professor. Um abraço a todos.